Boa noite, graça e paz para mais um culto de adoração, de louvor, de leitura da palavra. Hoje nós vamos estar ministrando sobre a segunda carta do livro de Apocalipse, sobre Esmirna. Estamos hoje no nosso terceiro dia do jejum também, quando Igreja Refúgio de Oração jejua todo mês, os 7 primeiros dias do mês. Estamos jejuando esse mês sobre Romanos 12 e Romanos 13. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12, que você possa compartilhar esse link com alguém, né? Vai compartilhando, porque hoje nós vamos estudar uma carta da igreja que sofreu, uma igreja que foi perseguida, e nós precisamos aprender com esta igreja. Temos muito que aprender. E quando eu estudo e preparo, né, essa palavra, eu vejo quão distante nós estamos, né, de achar que estamos sofrendo com essa pandemia. Em meio a essa pandemia, nós achamos que já sofremos, estamos sofrendo, mas se comparados à igreja de Esmirna, a igreja que os cristãos eram jogados na arena, eram colocados em postes e colocado fogo. E quando nós vemos a história, nós falamos assim, olha, esta pandemia não é nada em vista daqueles que também morreram por Jesus. Amém? Que você possa aí compartilhar. Eu quero dar uma boa noite aqui aos nossos queridos, àqueles que já estão aí conectados conosco. Um grande abraço à Patrícia. Estava com saudades de você, viu, Patrícia? Um beijo, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Você é amada, querida. Espero que seus filhos estejam bem, viu? Que o Senhor esteja aí abençoando a sua vida. A Sandra, o Guina, parabéns ao Aguinaldo, aniversariante de hoje. Que o Senhor esteja aí abençoando, liberando porção dobrada, liberando as bênçãos. Nosso boa noite, graça e paz ao Bispo Miguel, ao Mateus, a Miriam, a Mariana. Que o Senhor continue fortalecendo, restaurando, em nome de Jesus. Um abraço também à Valéria, parabéns ao Maurício, que fez aniversário dia 1º, que o Senhor aí te fortaleça, Maurício, que o Senhor renove as tuas forças. Nós vamos estar orando pelos aniversariantes, vamos estar orando aqui por alguns pedidos, que você já possa pegar o seu caderninho, que você possa aí se conectar conosco, para que juntos possamos orar, clamar, interceder. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele é imutável, o nosso Deus, ele não muda. Talvez ele não respondeu ainda a tua oração, isso não quer dizer que ele deixou de existir. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. O nosso Deus, ele era, ele é e sempre há de ser. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ele é o Todo-Poderoso e ele tem uma palavra para liberar hoje sobre a tua vida. Amém? Um abraço a Geni Navarro, aos filhos, ao esposo. Saudades aí do pessoal de São Paulo, né, Geni? Que o Senhor aí libere os desejos do seu coração, que o Senhor também te fortaleça. Amém? Grande abraço a dona Marilena Sampaio, que o Senhor também guarde aí os filhos, a Patrícia, os netos, o André. Nós amamos esta família querida aí também de São Paulo. A Marli Aguiar, que saudades, né, Marli? O esposo, que o Senhor também fortaleça, nossa querida aí de São Paulo. Pastora Márcia, com o esposo, que o Senhor também possa fortalecer. A Luciana, um abraço. Lu de São Paulo e a Lu de Rio Claro, né? A Lu, esposa aqui do Fernando, que estamos sempre juntos. Que o Senhor aí libere. Olha, o Maurício também está assistindo. Parabéns, viu, Maurício? Que Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Amém. Enquanto as pessoas vão entrando aí, nós vamos orar. Vamos dar início ao nosso culto. Temos muito que ministrar hoje. Queremos aí que você seja tocado pelo Espírito Santo, porque a palavra liberada, ela gera fé. E quando a palavra, como diz em Hebreus capítulo 4, quando nós tomamos posse da palavra e a palavra misturada com fé, ela traz vida
e nos fortalece para continuarmos caminhando. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, que você aí possa aquietar o seu coração e que juntos possamos compartilhar, né, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, Senhor? Nós te louvamos, exaltado, engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ô Senhor, tu és o Deus que sara, o Deus que cura. O Senhor é a nossa bandeira. Queremos levantar a bandeira da vitória nesta quinta-feira. Senhor, estamos em jejum no nosso terceiro dia. Que o Senhor possa liberar os desejos do coração de cada um. A cada um que está jejuando neste dia, neste período de jejum, que possamos viver em unidade, que possamos estar juntos, como diz o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável vivermos em união. Tira toda divisão, tira toda contenda, toda facção. Senhor, eu peço que esta oração não seja somente para a igreja, mas tira a briga das famílias, marido e mulher, a ira dos filhos levantes, filhos desobedientes, filhos rebeldes. Senhor, entra nesta noite com cura emocional, cura física daqueles que estão enfermos. É uma noite de cura, é uma noite de libertação e salvação. Libera, Senhor, nesta palavra a tua unção, que o teu Espírito Santo comece a mover em cada casa, em cada local, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui conosco e o Senhor também está com cada um que nos ouve através desta live. Nós entregamos a direção deste culto ao teu Espírito Santo. Nós declaramos a tua soberania. Não somos nada. Somos totalmente dependentes do Senhor. Fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a tua voz. Senhor, oramos pela nossa família. Que o Senhor guarde, preserve os meus filhos, a minha nora. Guarda a família do Bispo Miguel, nosso líder, o Mateus, a Miriam, Mariana. Guarda, Senhor, a família de cada querido que está nos ouvindo. Guarda os que estão perto, os que estão longe. Guarda a Bia, que está em Bristol, a Bárbara. Guarda, Senhor, a filha da Lilian, a Amanda, que está nos Estados Unidos. Vai guardando cada querido. Guarda os netos, genros, noras. Senhor, que a bênção da salvação, a restauração do diálogo, o perdão, o amor de Deus seja liberado nesta noite sobre cada família que nos ouve. Senhor, nós pedimos a cura agora de toda esta lista. Nós temos uma lista aqui de pedidos. Senhor, todos esses pedidos que foram enviados através do WhatsApp, que o Senhor toque os que estão enfermos, os que estão numa UTI, os que estão com coronavírus, os que estão no leito, no hospital, em isolamento. Senhor, além do isolamento físico, o isolamento social, emocional, toca e cura agora as emoções, cura o físico. Senhor, em nome de Jesus, libera cura, que esses queridos sejam curados em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz nesta noite. Senhor, fala não o que queremos ouvir, mas o que precisamos para a mudança, para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Liberta, Senhor, liberta-nos de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Que você aí possa sentir o amor de Deus. Que você possa aí sentir o cuidado de Deus. Porque o Senhor cuida, o Senhor tem estado com você. Talvez nessa pandemia você diga assim, Deus me abandonou, eu estou passando por tudo isso, eu estou aqui sofrendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da tua família. E nenhum fio, a palavra do Senhor diz em Mateus, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, se você acha que Deus te abandonou, Deus não te abandonou. Ele está cuidando de você. Amém? Aos que estão entrando aqui, o nosso abraço, os nossos queridos, que o Senhor continue aí fortalecendo, que o Senhor continue abençoando. Amém? Eu queria ler o texto de hoje, que é do nosso jejum, Romanos 12, depois nós vamos
ler Apocalipse, mas vamos ler o texto do nosso jejum. Romanos 12, versículo 4, amém? Romanos 12, 4, fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da nossa fé. Se é mistério, seja em mistério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom que exorta. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Que você aí possa exercer o dom que Deus confiou nas tuas mãos. Numa igreja, o corpo, né? Nós temos uma boca, 2 ouvidos, 2 mãos, cada parte do nosso corpo tem uma função. E assim é o corpo na igreja, e assim é a nossa família. Precisamos respeitar as diferenças. Às vezes nós queremos que o nosso marido, nossa esposa, o nosso filho, a nossa nora, o nosso genro, seja da maneira como nós queremos. E Paulo está falando aqui, tendo diferentes dons, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua maneira de ser, de falar, e nós precisamos amar. Isso é o mais importante, porque ele fala isso no verso 9, o amor seja não fingido. Nós precisamos amar incondicionalmente, independente das pessoas serem como nós gostaríamos que elas fossem, porque Deus nos amou assim. Deus não exigiu perfeição de nós, mas Ele nos amou como nós somos. E às vezes é tão difícil nós amarmos as pessoas como elas são. Que você ame seu esposo, que você ame seu marido, que você ame seus filhos, que você ame, porque no amor o Espírito Santo vai trabalhar e vai nos moldando para que sejamos um. É isso que Paulo está falando aqui. Assim como somos muitos, né? Somos um só corpo em Cristo. Amém. Glória a Deus, que você aí esteja jejuando. Nós temos o jejum, tem os textos do dia de hoje, de Salmo 133, 1 Coríntios 12, Efésios 4, que você aí possa ler esses textos e ser abençoado. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar durante as quintas-feiras, cada quinta-feira, falando de uma igreja, do livro de Apocalipse. E você, né, se não ouviu a mensagem da semana passada, que é uma continuação de hoje, você pode depois entrar no Facebook aí do Refúgio e ver a pregação. Semana passada nós introduzimos a explicação do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, coisas do futuro, e escrita pelo apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, e o Senhor o arrebatou em espírito. Que grande privilégio ele teve, que honra ele teve por servir ao Senhor, por ser preso, por apanhar, por sofrer, por ser levado para uma ilha onde eram levados os piores presos, né? Os bárbaros que faziam atrocidades. E ele, por não negar Jesus, foi levado para a ilha de Patmos. E o Senhor o presenteou, trazendo a visão panorâmica das coisas futuras. Coisas que nem o jornal de amanhã ainda, né, vai escrever. A Bíblia já traz o relato daquilo que vai acontecer amanhã e depois, e das coisas futuras. E o nosso futuro, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós temos a certeza, a garantia
de que o céu existe, de que o inferno existe, de que nós temos uma morada com o Senhor, né? E de tudo que vai acontecer ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer. Estamos aí nesta pandemia, cumprimento também de Mateus 24, nos últimos dias, né? Terão guerra, rumores de guerra, pestes, pandemia e tantas coisas que nós temos visto. E quando ouvires de paz, ficai atentos, porque o tempo está próximo, o fim está próximo. Nós esperamos sim o arrebatamento, esperamos a volta do Senhor Jesus e que você esteja aí preparado. Amém? Glória a Deus. Igreja de Pérgamo, né? Nós temos aí as 7 igrejas. Primeira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada um com um nome, cada igreja. Hoje essas igrejas elas estão localizadas na Turquia. 99% são a Turquia hoje, 99% muçulmana. O cristianismo foi praticamente que extinguido, proibido pregar o evangelho na Turquia. É uma liderança, né, governamental, onde são todos muçulmanos. Você não pode ter a Bíblia, você não pode pregar, não tem liberdade como nós temos aqui. Por isso nós somos felizes e podemos pregar, temos a liberdade de expressão. Isso está garantido na Constituição. E as 7 igrejas, elas existiram realmente. Estão hoje só ruínas, para lugar turístico, para você visitá-las se for a Turquia. Infelizmente, berço do cristianismo. 7 igrejas que existiram, 7 igrejas que viveram a palavra, a pregação, mas que hoje, né, ficaram apenas ruínas. Porque ao final de cada carta que o Senhor libera para João escrever, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas elas tinham um elogio daquilo que elas estavam fazendo de bom, tinha uma advertência, uma correção, e depois tinha uma promessa. Ou seja, vocês fizeram algo bom, mas vocês precisam melhorar, e vocês, se melhorarem, vocês terão uma recompensa. E se vocês têm ouvidos, vocês ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então é importante. Qual a importância dessas 7 igrejas? Ah, pastora, se elas já existiram, se são ruínas hoje, mas a Bíblia, ela traz o contexto espiritual. E elas existiram sim, em cada uma em sua época. E no mundo espiritual, ela traz também a história da igreja no mundo espiritual. Amém? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último. Quem que está falando isso? O próprio Jesus, falando para João. Ele está falando, você vai escrever para qual igreja? A igreja que está em Esmirna. Quem que está mandando você escrever? Aquele que é o primeiro e o último. Foi morto e reviveu. Ou seja, eu morri, mas ao 3º dia eu ressuscitei. O livro de Apocalipse, e toda a Bíblia foram escritas por homens inspirados por Deus e tem validade. E olha o que ele manda João escrever: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco. Nós já oramos.
Nós pedimos mais uma vez, Espírito Santo, eu não tenho nada de mim mesma, mas que o teu Espírito Santo libera agora. Quem tem ouvidos ouça, que o teu Espírito Santo traga agora um conserto, um posicionamento, que possamos aprender com esta igreja, aquilo que o Senhor liberou para esta igreja, uma igreja que foi perseguida, uma igreja que perseverou e o Senhor trouxe uma promessa. Se ficarmos firmes, Senhor, até a morte, seremos coroados, nós receberemos a coroa da vida. E isso não se pode comprar por dinheiro algum. Traz a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Sobre a igreja de Esmirna. Por que Esmirna? O que significa Esmirna? Esmirna vem da palavra mirra. Olha a importância aí, né? Essa igreja, ela está, né, nos anos 100 a 313 depois de Cristo. Esmirna vem da palavra mirra. Mirra era uma resina extraída de árvores, né, daquela região lá, caríssimo. E veja, ela tinha duas coisas importantes. A mirra extraída, né, essência, óleo, ela tinha um aroma agradável, que se fazia os perfumes, porém um gosto amargo, né? Então, ela tinha um aroma muito bom, mas o gosto dela era amargo. Servia de remédio para as feridas, para hematomas, para quem machucava, sangramento. Agora, presta atenção numa coisa. Quando Jesus, em Marcos 15, 23, na cruz do Calvário, vamos ler lá rapidinho, só para você entender, né? Uma igreja do sofrimento, uma igreja perseguida. Marcos 15. Abra sua Bíblia. Em Marcos 15, 23. Marcos 15, 23. Jesus está na cruz e ele pede água. Ele pede água para beber. E falam assim, ó, Marcos 15, 23. E levantaram-no ao lugar do Gólgata, que traduz por lugar de caveira. E deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Olha que interessante, ele não tomou. Em umas outras traduções fala vinagre. Vinagre, né? O álcool, o vinho. Então, é a mesma coisa aí. Quando Jesus pede água, e você pode ver esse mesmo texto em Mateus 27, de 33, em Lucas 23, em João 19, 17, Jesus pede água, mas eles colocam mirra e Jesus não bebe. Por que Jesus não bebe mirra? Porque a mirra, tinha a função medicinal, ela era um analgésico. E Jesus, ele não tinha que tomar nada. Ele estava ali lúcido, dizendo assim, eu não preciso tomar analgésico, eu estou consciente do meu sofrimento, daquilo que eu tenho que padecer, daquilo que eu já falei para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, todavia, seja feita a tua vontade. Tem coisas que não adianta, que não vai amenizar a tua dor. Tem coisas que não adianta, se você tiver que passar, você vai passar. É muito interessante isso, de nós aprendermos isso. Hoje é uma noite de cura e libertação. E nós precisamos entender que nem tudo nós precisamos. Tem pessoas que estão tão desesperadas. E eu sei que é importante tomarmos remédio, medicamentos. Tem pessoas que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas quando nós começamos a ler a palavra e pedimos a cura e pedimos para o Senhor nos fortalecer, eu creio que o Senhor pode te libertar hoje.
E você não precisa aí ficar tomando um monte de calmante, um monte de remédios, se dopando, se drogando e buscando solução para os teus problemas, para as tuas dores emocionais, no vício, na bebida, nas drogas. Não, o Senhor pode te curar. Jesus não tomou a mirra, mas ao contrário disso, quando vão sepultar Jesus, né? José de Arimateia, eles dão um banho de mirra no Senhor Jesus, depois de morto, exalando bom perfume após o sofrimento. Paulo diz em Coríntios: vós deveis exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos sim que passar pelo sofrimento, nós temos que suportar o sofrimento, mas nós precisamos no sofrimento exalar o bom perfume de Cristo. Olha a importância, essa igreja foi a igreja que mais sofreu, foi a igreja perseguida, foi a igreja aonde eles pegavam os cristãos e falavam: negue a Cristo, e eles não negavam, eram jogados nas arenas, os leões comiam vivos. São cristãos que daquela época nega seu Cristo, não, coloquem em praça pública, joguem óleo quente, ateiem fogo neles. São cristãos que passaram pela perseguição, por isso Esmirna, por isso o sofrimento. Essa palavra significa isso, amém? Que você entenda o contexto que você está vivendo. Não sei se você está aí hoje com corona, se você está no hospital, se você está no leito. O Senhor pode sim te curar, o Senhor pode, restaurar a tua vida, e nós vamos orar para que você seja curado. Deus sabe todas as coisas, e que nesse sofrimento você possa exalar o bom perfume de Cristo. Esmirna, um aroma agradável, porém um sabor amargo. A vida não é só feita de momentos bons, prazerosos. A vida também é feita de momentos de lutas, de tribulações. E ser cristão não significa que você não vai ficar doente, que você não vai passar por uma situação de desemprego. Ser cristão não significa que você não vai ser assaltado. Ser cristão não significa que você vai ter dificuldades. Porque nós não estamos em uma bolha, nós estamos neste mundo. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vós também vencereis. Amém? Que você possa aí ficar firme. Então, toda vez que você lembrar do nome, a igreja de Esmirna é a igreja do sofrimento, a igreja perseguida, a igreja que exalou o bom perfume de Cristo com o testemunho, porém a igreja que sofreu, que teve, que padeceu no próprio corpo. Aonde era Esmirna? Esmirna era uma cidade, ela ficava a 60 quilômetros ao norte de Éfeso. Era uma rota comercial entre a Pérsia, a Índia e Roma. Ela era um local onde os navios traziam especiarias, onde havia muito comércio. Era uma cidade onde a cultura era avançada, tinha escola de ciências e medicina. Então não era qualquer cidade, não viviam qualquer cristãos. Por isso que ele fala lá, olha, presta atenção, verso 9: conheça as tuas obras, e tribulação e pobreza. Eles venderam as suas propriedades. Eles achavam que Jesus ia voltar já para aquela época. Eles eram abastados, sim, mas eles ficaram pobres porque eles foram vendendo e eles estavam preocupados com o galardão e com a vida eterna. É a única igreja aqui que o Senhor não traz nenhuma condenação, porque eles viveram verdadeiramente o cristianismo. Essa é a única igreja, a igreja de Esmirna, onde o Senhor não traz nenhuma advertência. Eles morreram pelo cristianismo, eles ficaram pobres pelo cristianismo, eles deram as suas vidas pelo cristianismo, por Jesus. Eles foram verdadeiros discípulos. Será que você é um verdadeiro discípulo? Será que você hoje morreria por Jesus? Ah, pastora, imagina, eu sou crente, eu sirvo o Senhor, mas se você hoje tivesse que ser jogado numa arena, comido pelos leões,
vendo seus filhos sendo mortos? Será? Sem nenhum analgésico, né? Sem nenhum remédio de dor. Será que você suportaria? Essa é a pergunta que eu faço para você. Essa igreja nos ensina muita coisa. Por isso que Jesus fala: eu conheço as obras de vocês. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês ficaram pobres. Mas vocês têm uma riqueza espiritual. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Eles eram pessoas que estudavam, era uma cidade que tinha medicina, era uma cidade onde a cultura era avançada, escola de ciências. E não era qualquer pessoa que vinha e enganavam eles, não. Será que pessoas não têm enganado você? Será que pessoas não têm dito para você assim: ah, imagina, você é crente, você está louco? Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita em milagre? Você está viajando? Tem muitas pessoas que zombam da palavra de Deus. E será que você tem, né, distinguido a palavra daqueles que vêm com engano? Será que você tem congregado, tem assistido hoje, né? Agora que estamos voltando a congregarmos como igreja, estarmos juntos novamente. Eu ainda estou fazendo as lives aqui na minha casa. Mas aonde você tem congregado? O Senhor está falando assim: vocês estão distinguindo, vocês não estão aceitando aqueles que são sinagoga de Satanás. Que tipo de palavra você tem ouvido? Palavra de engano, palavra de mentira? Ah, não, Jesus vai curar todo mundo. Não vai curar todo mundo, porque nós não temos esse corpo, né, transfigurado, transformado, glorificado. Não, nós temos corpo que está sujeito a tudo isso, desse tempo. Será que você tem ouvido palavras: não, vem para Jesus, você vai ficar rico, você não vai ter mais problema? Mentira, você vai ter dificuldade. Você precisa estar firme como eles. Por isso que Jesus prometeu a coroa da vida. Eles tinham essa certeza. Você tem essa certeza? Onde você está congregando? Que tipo de palavra você está ouvindo? Que tipo, né, de mensagem você está se alimentando? O que você está assistindo na televisão? Será que você tem lido a Bíblia e falado: não, isso não é de Deus, isso não está na Bíblia, eu conheço a palavra, isso não soou bem nos meus ouvidos? Às vezes algumas pessoas me perguntam, mandam perguntas pelo WhatsApp, eu falo: isso não condiz com a palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra? Vamos ver o que Jesus disse? Vamos ver o que o Senhor tem na palavra? Andarmos em santidade? Ah, mas tudo pode? Não. Esta igreja andava em santidade. Você tem andado em santidade? Ou você tem congregado em sinagogas de Satanás? Sinagogas eram as igrejas daquela época. Como eles não tinham mais o templo tinha sido destruído, então eles tinham pequenas locais que eles se reuniam. E esses locais chamavam sinagogas, que hoje são as igrejas aonde nós nos congregamos. Não tinha mais o templo de Salomão, que todo mundo ia lá no templo, né? E levava suas ofertas, sacrifício e tudo. Não. Agora eram as sinagogas. E existiam algumas sinagogas que não se pregavam o cristianismo, a palavra de Jesus que tinha vindo e era cumprimento das profecias. O que você tem ouvido? Aonde você tem congregado? Você tem congregado em sinagogas de Satanás? Hoje é noite de você tomar uma posição. Hoje é noite de você ouvir a palavra e falar: não, eu quero me firmar na palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único que pode nos levar ao céu. Não tem outro mediador. Timóteo, Paulo fala a Timóteo: não tem outro mediador entre Deus e os homens. Não tem, é só Jesus. Ah, porque o Pai de Santo, porque se eu fizer isso, se eu pagar a promessa eu vou para o céu, se eu fizer boas obras, somos salvos para boas obras. Não somos salvos por fazermos boas obras. Nós somos salvos, a salvação é de graça. Nós não precisamos crer e declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos continuar lá.
O que mais tem de importante em Esmirna? Lá tinha um templo de Baco, deus do vinho, belos prédios, ruas largas, uma cidade onde o fluxo de pessoas era muito grande. E ser cristão naquela época não era fácil, porque tinha muitas oportunidades. O templo onde muitas pessoas vinham visitar aquele local, as especiarias e tudo mais. E hoje nós vivemos de um mundo, se você for ver, não é diferente. Tantas oportunidades de pecado, tantas oportunidades de você, compactuar. Por isso que ele fala de sinagogas de Satanás, de você cultuar outros deuses. Quem você tem cultuado? Tantas pessoas, esotéricas, e pedras, e lua, e sol, e pirâmides, e tantas outras coisas. Nós temos que confiar apenas no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esmirna, eles eram pobres por causa do Evangelho. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso. Não estou dizendo que você tem que ser pobre, não. Eu creio na prosperidade, Deus pode liberar. Estou falando que naquela época eles achavam que não era importante eles adquirirem riquezas, porque eles achavam que Jesus já viria para aqueles dias. Então eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, eles distribuíam aos pobres, para que todos, pudessem ter a mesma coisa. Então era aquilo que eles acreditavam naquela época. Mas Jesus também traz uma advertência, porque às vezes também nós trabalhamos tanto, corremos atrás de tanto dinheiro, queremos juntar aqui, mas não pregamos a palavra, não temos tempo para orarmos. E aí então vem uma advertência de Jesus. Olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 20, 19 e 20. Mateus 6, 19 e 20 fala assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que quer dizer isso? Aonde está o teu coração? Você pode ser riquíssimo, milionário, mas o teu coração está na riqueza? Ou você investe em missões, você é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, você realmente tem o coração desprendido daquilo que são bens materiais? Ou você é apegado? Não, se eu der, eu vou ficar pobre, eu preciso juntar e fica nesse consumismo. Não. A igreja de Esmirna não, eles se desprenderam de tudo. Olha o que Paulo fala em Filipenses, rapidamente, abra sua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. E olha lá, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que você é um murmurador? Eu não tenho um carro zero, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e só murmura, eu não tenho saúde, eu estou doente, eu vou morrer. Para! Deus tem planos para a tua vida. Se você ainda está vivo, é porque Deus tem um plano para você. Paulo está falando aqui, eu já poderia ter morrido, eu sofri naufrágio, eu apanhei, eu fui preso, eu levei chibatadas. Mas olha aqui, eu aprendi a viver com aquilo que eu tenho. E o que eu tenho é a certeza da minha salvação. Se eu tiver o Covid, se eu passar pelo Covid, se eu tiver um tumor, se eu for curado ou se eu não for curado, a única certeza que eu preciso ter no meu coração é que eu vou estar com o Senhor na glória. E eu preciso ter isso e ativar isso no meu coração todos os dias. E olha lá. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Será que você sabe viver assim?
Aquela igreja de Esmirna sabia, e por isso ela exalava o bom perfume. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É muito interessante que as igrejas das sinagogas, né, as igrejas de Satanás, elas pregam só o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando lermos a Bíblia, um texto, um versículo, não pegue só apenas um versículo isolado. Leia todo o contexto. Por que Paulo está falando? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele está falando o quê? Eu sei viver com muito e sei viver sem nada. Eu sei viver na pobreza e sei viver na fartura. Por isso que Jesus fala para essa igreja no verso 9 que nós acabamos de ler. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que vocês estão pobres agora. Pobres materialmente, mas vocês estão adquirindo uma riqueza no céu. Como está o teu tesouro no céu? E ele vai falar desse galardão aqui. Vamos correr aqui para terminarmos, né? Então, aonde você está juntando o teu tesouro? Você pode trabalhar, você pode adquirir riquezas aqui na terra. Mas mais do que isso, adquira riquezas no céu. É muito importante que a salvação é para todos. Presta atenção no que eu vou falar, nós já vamos chegar, já estamos terminando. É para todos os perdidos. Mas haverá galardões e recompensas. E os galardões e recompensas no céu não serão iguais para todo mundo. Você pode ter certeza. O galardão daqueles que padeceram, eu não sei como serão os galardões, mas a Bíblia traz. Por isso que ele traz essa questão de galardão. E eu vou ler aqui os textos. Vamos ver o que ele fala aqui, amém? Verso 10 de Apocalipse 2. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Presta atenção nisso. Pastor, o que foi essa tribulação de 10 dias? Foi um período onde teve, durante o ano 30 a 313 depois de Cristo, foi um período dividido em 10 períodos, com 10 imperadores romanos, os mais cruéis que existiram durante este período. Então, o período da existência da igreja de Esmirna, ele foi dividido em 10 governos, 10 imperadores romanos, que não dá para mim falar o nome de cada um deles aqui e falar a data de cada um. E eles perseguiram a igreja durante esse período representativo. O Senhor traz, é interessante que o Senhor dá até o período, 10 dias. E a Bíblia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, representando um período de 10 governos, 10 pessoas que governaram, perseguiram a igreja. Para você ter uma ideia, nesse período desses 10 governos de tirania, de massacre contra os cristãos, foram mortos mais de 5 milhões. Pensa nisso. Naquela época foram mortos, né, na perseguição de toda aquela região, não só na região dessas 7 igrejas, mas durante esse período de perseguição, de martírio, de matarem os cristãos, foram mortos mais de 5 milhões de cristãos. Então, por isso que ela é uma igreja que realmente padeceu, sofreu, exalando o bom perfume de Cristo. Sofreram no corpo, morrendo por Jesus. Então, o Senhor está avisando agora: os dias são maus. Eis que estou à porta e bato. Eu quero ter uma aliança com você. O Senhor tem dito, o Senhor tem falado: eu venho buscar a igreja. Temos ministrado Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Será que você está com a tua vida cheia do azeite? Será que você está pronto para ser arrebatado, ou você está brincando de ser cristão? Será que você está disposto a morrer por Jesus? E esse período foi um período
né, de trevas da igreja, um período de muitos cristãos serem mortos. Hoje nós estamos nessa pandemia. Já passamos aí mais de 110 mil pessoas mortas pelo Covid. Uma morte não de perseguição. Mas aí a pergunta que eu faço para você: eu não sei se o Senhor vai te curar, se Ele quer te curar ou se Ele quer levar você. Se o Senhor quiser levar você, você está preparado para a morte? Aqueles cristãos não abriram mão, eles morreram, eles foram fiéis. Por isso que o Senhor disse para ele agora, olha, ó, estou terminando, verso 10, final do verso 10. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Pensa lá, você tendo o seu último fôlego de vida lúcido, ou entubado, ou inconsciente, mas antes disso, ser fiel até a morte. O Senhor sabia que eles iam morrer. Alguns iriam morrer. Nós passaremos pela morte se não passarmos por esta pandemia, e se o Senhor demorar a voltar, a nos levar, uma hora nós vamos morrer. Ninguém vai ficar como Matusalém, 900 e tantos anos, não. Uma hora você vai morrer, uma hora você vai ter que se encontrar com o Senhor ou ser lançado no lago de fogo e enxofre. E a pergunta que eu faço: você tem sido fiel? Se a morte bater hoje na tua casa, você tem andado com o Senhor, você tem um galardão no céu, e aí vem a promessa para aquela igreja. Vocês passarão por um período difícil, vocês passarão por um período de 10 governadores que vão oprimir, que vão perseguir, que vão massacrar, que vão matar os cristãos. Mas neste período vocês sejam fiéis, não abram mão da palavra. Em meio a esta pandemia, não abram mão de servir ao Senhor. Em meio a esta pandemia, sejam fiéis. Se você perdeu um ente querido, como, né, aí muitos estão perdendo, e nós também perdemos a querida pastora Denise, mas nós vamos continuar pregando, ser fiel até a morte. Eu preciso pregar até a minha morte, eu não posso parar de pregar. Você tem que cumprir o chamado. Para quê? Aí vem a recompensa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui a recompensa daqueles que são fiéis, daqueles que não abriram mão, daqueles que não murmuraram, daqueles que não retrocederam, como diz em Hebreus. O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, o meu coração não se compraz dele. Nós somos daqueles que não retrocedem para perdição. Pelo contrário, nós vamos caminhar perseverando. Será que você tem caminhado perseverando na palavra e na esperança de que um dia estaremos com o Senhor na glória? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Queremos estar em santidade, queremos ter as nossas vestes lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Se pecarmos, 1 João capítulo 1, versículo 9, temos um advogado no céu que intercede por nós, confessando as nossas culpas e nos arrependendo constantemente para que o Senhor nos purifique de todo pecado. Você não pode viver na prática do pecado. Eu posso pecar, mas eu não posso viver na prática do pecado, brincando de ser crente. Toma uma posição nesta noite. Seja como os cristãos da igreja de Esmirna. Seja como aquele povo. Ser fiel até a morte. Você precisa perseverar. Você precisa tomar uma posição hoje. Ou você serve ao Senhor na palavra, ou você está congregando, você está se iludindo nas congregações, nas sinagogas de Satanás, que pregam mentira, que pregam heresia, que pregam ilusão. Nós não estamos pregando uma palavra de ilusão, nós estamos pregando a palavra real e verdadeira, para que você não vá para o inferno, porque o Senhor vai cobrar de nós. E sobre nós não vai recair o teu sangue, como diz Ezequiel capítulo 3. Pregue ao perverso. Se ele se arrepender, você livrou a sua alma. Mas se ele não se arrepender, ele vai ser tratado por Deus.
Agora, se você não pregar, eu vou requerer de você o sangue daqueles que você teve a oportunidade e não pregou. Você tem tido oportunidade na tua família, no teu emprego, nos teus vizinhos. Você tem pregado a palavra. Você tem pregado que tudo isso que nós estamos passando está dentro da palavra. Profeticamente, nós estamos no cenário do livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo esse cenário de pandemia. Ah, Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo. Deus está vendo tudo isso. É permissão de Deus. Não pense que Deus não tem o controle de todas as coisas. E o diabo também está fazendo uma grande colheita e levando os seus com esta pandemia. Deus não salvou aqueles cristãos da morte. Eles foram para a arena. Eles foram comidos, devorados por leões. Eles foram colocados em tochas, como tochas vivas em praças públicas. Deus podia livrá-los, podia mandar um raio e matar aqueles governadores? Podia. Mas não é assim que Deus trata. Faz parte da história, faz parte do nosso compromisso com Deus, faz parte da do nosso relacionamento com o Senhor. Você não vai viver 1000 anos, você vai viver o máximo, o salmista fala, 80, 70, e quem chega a isso é cansaço, é enfado. Você precisa dar o seu melhor para o Senhor. Salomão fala que nós precisamos, na mocidade, servir ao Senhor. Ah, agora eu sou novo, agora eu vou bagunçar. Não, você é templo do Espírito Santo. Você tem que preservar o seu corpinho. Não intoxicar com drogas, com bebida, com prostituição, com adultério, com promiscuidade. Não. Preciso preservar, porque se o Espírito Santo é santo, ele precisa habitar num corpo que cuida, que é santo. Sede santos porque eu sou santo. Será que você tem andado em santidade? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo. Você não é surdo. Ouça o que o Espírito está liberando no teu coração hoje. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Qual é a primeira morte? Se eles passaram por aquelas perseguições, isso aqui queimado, isso aqui volta ao pó. Mas vocês não passarão pela segunda morte. Vamos entender o que é essa segunda morte? Antes, coroa da vida. Abra sua Bíblia em Tiago. O livro de Tiago foi escrito pelo irmão de Jesus. Já estou terminando. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha lá, Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Outras traduções diz a tentação. Você está sendo provado. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Olha que lindo. Será que você vai chegar no céu e você tem uma coroa lá? Será que tem uma coroa por tudo aquilo que você tem feito? Para depois você governar com o Senhor no milênio. Você vai receber uma coroa. Colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Mas você tem uma coroa eterna te esperando. Bem-aventurado, feliz o homem que suporta. Quem está falando isso? O irmão de Jesus, que viu Jesus sendo crucificado. Que não duvidou das promessas e agora ele traz essa palavra, bem-aventurado que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus te ama, ele tem o melhor preparado para você. Ser fiel até a morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Olha lá, de novo. Bem-aventurado, muito feliz, felicíssimo. E santo. Por isso que eu estou falando de santidade. Porque mesmo na provação, você precisa estar em santidade. Bem-aventurado, feliz, felicíssimo e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda
morte. Qual é a segunda morte? A morte espiritual. A morte que não vai ter como depois você sair do inferno e ir para o purgatório. Não, eu vou ficar lá um tempo. Depois eu vou reencarnar e vou pagar os meus pecados e vou reencarnar e vou reencarnar. Mentira do diabo. Quem prega isso é sinagoga de Satanás. Não existe reencarnação. Hebreus fala, o homem se dá a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Você precisa hoje ser liberto, ter os teus olhos abertos espirituais, ter os teus ouvidos. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Ouça hoje a palavra do Senhor. Olha lá, sobre esses não tem poder a segunda morte. Quer dizer, você não terá uma morte no inferno, mas você vai ter uma eternidade com o Senhor. Mas esses serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Coroa da vida, para você reinar, para você governar. É por isso que você não pode ser só um cristão de banco. Você acha que no céu vai ser tudo bagunçado? Aquele que só aceitou Jesus. Quem quer aceitar Jesus, que nem eu vou fazer o apelo agora para você. Amém? Aí você não ganhou uma alma para o Senhor, você não fez um jejum, você não fez nada na obra, Deus te confiou talentos, ministério de louvor, diáconos, presbíteros, pastor, e você falou, não, isso aqui não é para mim. Você negou, você só apenas aceitou Jesus. Você acha que você vai governar com o Senhor? Você vai estar com Ele, mas receber a coroa da vida, aqueles que realmente trabalharam na obra, morreram pela obra. Essa é a promessa para a igreja de Esmirna. Passaram por dor, suportaram no corpo, sem tomar analgésico, sem tomar anti-inflamatório. Eu espero que você esteja entendendo a palavra que está sendo revelada nessa noite. É uma palavra muito profunda. Você vai passar por tribulação, você vai passar por isso, mas você vai receber a coroa da vida. Você tem um grande galardão. Você está juntando, por isso que eu li em Mateus, porque é o que Jesus está falando aqui. Para que você vai receber os galardões? Olha, você ganhou muitas pessoas, eu não sei como vai ser esses galardões, porque a Bíblia não traz muita descrição. Mas você vai receber, você vai ser presenteado. Vem cá, você morreu por Jesus, você não negou, você foi fiel até a morte. Você pregou o evangelho. Você disponibilizou dos seus recursos para a obra, porque esta igreja fez isso. Eles venderam tudo que tinha, ficaram pobres, para que o evangelho fosse pregado a toda aquela região. E reinarão com ele 1000 anos. E termino com Apocalipse 22, é só você virar a folha, versículo 12. Olha lá, Apocalipse 22, 12. Eis, eu vou ler o 11. Quem é injusto, seja injusto. Continua no pecado. Se você não quer, nós não podemos obrigar você. A decisão é pessoal. Ainda quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, seja justificado. E quem é santo, seja santificado. Busque a santidade. Busque fazer a obra do Senhor com zelo, com temor e tremor. Por quê? E aí no verso 12, eis que cedo venho, e o meu galardão, e eu trago comigo as recompensas para aqueles que foram fiéis até a morte. O Senhor vai trazer um galardão, o Senhor vai presentear, que está comigo, Ele tem, só Ele pode te presentear na eternidade, para dar a cada um segundo a sua obra. Você tem feito muito pelo reino? Como será o seu galardão no céu? Quantas vidas você ganhou para Jesus este ano? Para quantas pessoas você falou para Jesus nessa pandemia? E o céu vai ser tudo organizado. Se você quer ter um galardão no céu, comece a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Orar. Ele fala aqui no verso 11, santifique-se.
seja justo, pregue a palavra, ser fiel. De vez em quando vai tudo bem, quando a minha conta bancária está boa, quando eu tenho saúde, ou como Paulo, na pobreza, na fartura, na alegria, na tristeza, eu não abro mão. Ser fiel. Até quando, pastora? Até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abaixe tua cabeça. Eu não sei em qual situação você está. Talvez você já seja um cristão. Talvez você esteja hoje murmurando. O Senhor fala, para tudo. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E você não passará o dano da segunda morte. Você tem sido fiel? Se você não fez ainda uma aliança com o Senhor, primeira coisa, ter uma aliança com Jesus. Como eu faço isso, pastor? Eu vou fazer uma oração agora. Você poderá repetir aonde você estiver, no leito, no hospital. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. E a tua palavra queimou no meu coração. E eu quero hoje ter uma aliança contigo. Eu quero hoje declarar o teu senhorio. Eu quero entregar a minha vida a ti. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser fiel até a morte, porque eu quero receber a coroa da vida. E não quero passar pela segunda morte, que será uma sentença no lago de fogo e enxofre com Satanás e seus demônios. Mas eu quero receber o meu galardão. Eu quero receber aquilo que o Senhor tem para me dar quando eu chegar na glória para todos sempre, sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Você que já tem ouvido a palavra, mas tem sido um crente só de banco. Sabe o que é um crente esquenta-banco? Aquele que vai e entra, não faz nada. Aceitei Jesus, eu não preciso jejuar, não preciso orar. Meu lugar está garantido no céu. Sim, está garantido no céu, mas e os seus galardões? E a coroa da vida, você vai receber? Queria que você pensasse nisso. Você tem galardão no céu? Nós trabalhamos e corremos para a gente ter salário no final do mês. Eu quero saber se você vai receber galardão das mãos do Senhor. Ou você só apenas vai entrar no céu. E vai ficar lá também, lá atrás, né, em algum lugar. Mas não vai estar governando como ele disse aqui. Hoje é noite de você tomar uma posição. Ser como a igreja de Esmirna, que representa a mirra. Eu vou sofrer, eu não vou abrir mão, mas eu vou exalar o bom perfume de Cristo aonde eu estiver. Ora comigo assim: Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa pelo tempo da ignorância. Me perdoa por achar que se eu levar um cristianismo flauteado de qualquer maneira eu vou entrar no céu e eu vou receber galardões. Não, não é o que a palavra diz. Eu vou receber de acordo com as minhas obras e das mãos do Senhor. Senhor, aqueles que ainda não têm nenhum galardão no céu, que sejam despertados hoje a trabalhar, a evangelizar, a pregar a tua palavra, a orar mais, a santificar mais, a ser justificados, ser justos, como lemos aqui, Senhor, a tua palavra. Desperta a igreja, desperta, sacode a tua igreja nesta noite, é a minha oração. Independente de circunstância, independente de pandemia, independente de eu estar com saúde ou não, independente de eu ter uma condição financeira ou não, eu não vou abrir mão de estar contigo. Senhor, traz o avivamento. O Senhor só trará o avivamento quando formos despertados pelo teu Espírito Santo a realmente sermos fiéis à tua palavra. Senhor, muda a nossa história. Desperta a igreja nesta noite. Restaura, fortalece, aviva. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.
que você traga esses princípios básicos, esses ensinamentos que João, né, que Jesus enviou através da carta que João escreveu à igreja de Esmirna. Amém? Estamos terminando rapidamente. Pegue, né, aí o teu dízimo, a tua oferta, faça uma transferência bancária. Nós estamos com a igreja em Rio Claro fechada, mas a partir da semana que vem nós vamos abrir a igreja para você estar indo, participando do culto no telão, participando ali, vai ter um presbítero, um diácono para orar com você. Nós vamos colocar nas redes sociais, você poderá ir lá participar, ter um tempo lá de oração, sentar, orar. E estamos aí então abrindo a igreja de Rio Claro a partir da próxima semana. Amém? Você poderá também levar o seu dízimo, a tua oferta, você que, né, não tem depositado porque tem dificuldade através das redes sociais de fazer transferência. Então a igreja vai estar aberta a partir, né, da semana que vem, nos dias de culto, e você poderá estar lá conosco. Amém? Banco Bradesco, agência 2920, conta corrente 7410, dígito 1. Faça uma transferência, deposite a tua oferta, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Não queira juntar tesouros, isso aqui vai ficar tudo aqui. Nós precisamos juntar galardões no céu, aonde a ferrugem, aonde ninguém vai poder roubar, nenhum ladrão vai poder roubar o teu galardão no céu. Você tem galardão no céu? Você está juntando o galardão no céu? Pastora, como nós podemos fazer missões? Indo, eu posso ir, e os campos estão aí. Rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Precisamos de pessoas que preguem a palavra. Eu posso contribuir com missões indo, orando, intercedendo, sustentando em oração e contribuindo. Será que você tem estado num desses 3 requisitos, né, para que o evangelho possa ser pregado a tempo e a fora de tempo, e principalmente agora nessa época de pandemia? Quantas pessoas morrendo sem Jesus, e você aí acomodado, você aí tão adormecido no teu egoísmo, naquilo que você acha que está certo, né? Mude hoje, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Senhor, eu quero pedir ao Senhor que a tua fidelidade seja sobre cada querido nesta noite. Que o Senhor libere agora as janelas dos céus, abra as janelas dos céus. Como vimos em Esmirna, uma igreja que se doou, tanto até a morte, foram presenteados, receberam a coroa da vida, galardões. Senhor, que sejamos como eles, que possamos aprender com esta igreja. Em meio a tudo isso, que sejamos fiéis em todas as áreas. Repreenda tu mesmo o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Que em meio a essa pandemia o Senhor dê estratégia para que o povo possa ser suprido. Entra, Senhor, com milagres. Entra, Senhor, com o sobrenatural. Abre portas de emprego. Libera as finanças do teu povo. Destrava tudo que está travado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Parabéns aos nossos queridos aniversariantes desta semana. Ao Maurício no dia 1º, o Guina que está fazendo hoje, a Carol, né, Degeia, a Esbrícia está fazendo amanhã dia 4, e a Gabriela, a Gabi, né, também está fazendo dia 6. Parabéns, Gabi, esposa do Danilo, né, irmã da Graziela. Que o Senhor aí abençoe você, viu, Gabi? E todos os aniversariantes desta semana. Eu vou orar, vou impetrar a bênção. Já oramos pelos pedidos. Continue aí com o seu caderninho, fazendo a sua lista. Vou colocar todos eles. Nosso horário já avançou, mas cada mensagem que eu recebo nos grupos e o pessoal me pede oração, está aqui registrado. O Senhor conhece e já está entrando com a cura. Amém? Senhor, obrigada por este culto. Obrigado por esses aniversariantes, pela vida do Maurício, do Guina, da Carol, da Gabi. Senhor, fortaleça, abençoa. Obrigado por mais um ano de vida. E se o Senhor está
permitindo eles completarem mais um ano de vida, é porque o Senhor tem planos e propósitos para cada um. Que eles sejam cheios da tua unção, da tua graça, que para este ano, para este novo de Deus, seja liberado porção dobrada. Guarda, livra em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós colocamos aqui o nosso caderninho de oração, que o Senhor realmente continue fazendo milagres sobre todos esses pedidos, que cada um possa testemunhar o poder de Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós pedimos a cura, pedimos que haja milagre em Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, que nós amamos, seja com cada um que nos ouve, que vão ouvir esta live, com todos aqueles que te servem em toda parte desta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Domingo às 10 horas da manhã, culto. Domingo às 19 horas, Santa Ceia do Senhor. Prepare a tua mesa. Primeiro domingo do mês, Santa Ceia aqui em Rio Claro. Vamos ter uma ceia, vamos ter uma festa. Vamos celebrar. Jesus ressuscitou. Maranata, ora vem Senhor Jesus.